dia, pessoal do canal Que Viagem, tudo bem com vocês? Olha só, a gente já está aqui em Edimburgo e vamos fazer hoje o tour a pé com a Suzana do Scotia Tours. Vou colocar os dados dela aqui embaixo e a gente vai conhecer essa cidade super misteriosa, aliás, a cidade mais misteriosa e macabra do mundo. Vamos ver os fantasmas que tem aqui em Edimburgo e todos os mistérios que cercam essas histórias. Então vem com a gente! A gente agora vai pegar essa ponte aqui. Esse aqui é o Duque de Wellington. Toda essa praça chamada Praça de Waterloo, fazendo referência à Batalha de Waterloo, ou seja, a vitória britânica nas guerras napoleônicas que eles têm. O Castelo do Rei Arthur é uma lenda. Não teve nenhum rei chamado Arthur aqui nos registros. Há controvérsia. Pois é. Aí dizem que ele foi realmente um rei, mas tem muitos que dizem que ele era um grande cavaleiro, porque tem registros de um cavaleiro muito bom que se chamava Arthur. Aí ele pegou a fama e deitou na cama. E essa ponte, na verdade, que hoje é a mais importante, ela é também considerada a ponte dos suicidas. Se vocês olharem a ponte, depois eu aponto para vocês, tem umas plaquinhas, não mais para lá, do grupo dos samaritanos, é um grupo de voluntários que está lá, pronto para te atender, caso você não esteja muito bem, você queira se jogar, tem um telefone com essa plaquinha que você pode ligar para conversar. Desde o tempo que eu moro aqui, eu ainda não vi nada disso acontecendo, mas sim, alguém se jogou daquele monumento ali do Walter Scott, durante o tempo que eu tô morando aqui. Mas essa ponte aqui tem muita história assim de suicídios ao longo da história aqui na Escócia, em Edimburgo. A prova, e pior é que não é de graça, ainda por cima. Se você não tiver crédito, se você não tiver dinheiro, aí você pega mais a depressão ainda, né? Aquela bola ali surge no século XIX e antes de ser a bola sobe e quando bate a bola cai. É uma maneira de avisar os navegadores que o Mar do Norte está para lá. Era uma maneira de avisar os navegadores e a população sobre a hora. Era uma maneira de começar a organizar, digamos, toda a vida por aqui. Só que o Mar do Norte, que está para lá, que a gente viu ontem, já viu hoje de novo e tal, emite uma névoa tão densa que não dá para ver a bola, muitas vezes. Isso é verdade, até hoje é assim. Então eles acoplam, o que eles fazem? Eles colocam uma linha de telégrafo que sai de lá, que vai até o castelo que está lá. Lá tem um relógio. Eles botam essa linha chegando no relógio que está lá. Então quando a bola cai, bate uma no relógio e se disparava um canhão. Assim era no século XIX. Hoje em dia já não é mais tão complexo. Na verdade, continua havendo o movimento da bola, mas o canhão é separado. Tem o canhão, chega um soldado e dispara o canhão uma em ponto. Todos os dias, menos domingos e feriados. Assim que hoje tem uma em ponto. Tempo atrás descobriram... Vocês não vão acreditar que uma igreja virou um mercado. Ninguém sabia muito bem onde esse buraco ia dar. E nessa igreja antigamente tinha uma balança onde se pesavam as farinhas, enfim, tudo que se produzia fora do castelo. E aqui também é um lugar onde é muito mal assombrado. Sempre escutam uma criança tocando uma flauta e é um dos lugares mais estudados pela Escola de Parapsicologia daqui de Edimburgo. Antes de entrar ali, eu queria explicar para vocês. Essa aqui é a Royal Mile, essa aqui é a Milha Real. Essa é a principal rua da cidade medieval. Ela se chama assim justamente porque tem uma milha de comprimento, uma milha escocesa, que é diferente da milha inglesa. A milha escocesa tem 1 km e 700 metros. É a distância que separa o castelo que está lá em cima do palácio que está lá embaixo. Essa Royal Mile não é o tamanho, como eu falei, do Burgo inicialmente. O Burgo acabava antes, tá? E como eu comentei, ele foi fechado com uma muralha. A população que estava aqui ia se multiplicando, tendo filhos e tal, mas não queria sair daqui de dentro, tinha medo. Então eles começam a se amontoar e começam a construir cada vez mais alto, para os lados e para baixo, ocupando todos os espaços. Surgem esses becos chamados closes. A gente vai entrar naquele ali que é bem legal também, eu vou contar umas histórias ali dentro. Então, os closes ficam fechados, essa é a tradução literal, na verdade são becos fechados. E se vocês olharem aqui, esse aqui é um velho mapa, na verdade,
feito, se você mais ou menos seria desse jeito, o castelo está aqui em cima, o palácio está aqui embaixo. A cidade renascentista já estava sendo planejada aqui, ela começou justamente no fim de 1700, início de 1800, então isso aqui é desse último momento, um pouco antes da derrubada da muralha. A muralha, como eu digo, olha só, aqui está a ponte, né? A praça, né, que a gente tava. Isso, olha, aqui passava a muralha, dobrava aqui atrás e encontrava aqui com o castelo. Aqui, isso aqui foi drenado, hoje é um parque, mas era um lago, que vira um esgoto ao céu aberto, isso daqui. E as pessoas então viviam aqui dentro. E como vocês podem ver, isso aqui vem ser uma visão aérea, que feito naquela época, incrível, não? Do que era visto de cima. Então reparem que não há aberturas praticamente. Quem escreveu A Riqueza das Nações? Olha aí o protesto contra o capitalismo. E aquele mato atrás dá pra ver o Mar do Norte. amarela é o Palácio de Holyrood. Aqui não estava aqui originalmente, estava ali no chão, ali no meio da rua principal. Reparem que tem uma marca ali no chão. Se chama Mercato Cross, a cruz do mercado. A gente viu alguns, eu mostrei um em Stirling, eu mostrei um em Dune, que eram bem mais simples, que também eram burgos menores. Aqui era um burgo muito importante, um burgo real, e portanto tinha o seu Mercato Cross, a sua cruz do mercado. Como já diz o nome, ponto de encontro da população, dos mercadores, dos negociantes da época. Era quase uma câmara de comércio medieval. A Câmara de Comércio e Prefeitura renascentista está ali. Ela foi construída nesse mesmo período em que foi construída a cidade renascentista, onde vocês estão hospedados. E quando ela foi construída, reparem só, aqui eram becos, aqui eram mais casas com becos. Então, foi cotado, foi feita uma base, os becos continuam embaixo, mas em cima tem uns pilares ali embaixo, isso aqui foi construído em cima. Tem um tour que entra por ali onde tem aqueles banners vermelhos e caminha por esses becos que ficaram tampados embaixo. Você caminha, olha pra cima e você vê a base disso aqui, você vê um bloco de concreto em cima de você. Não pode ter claustrofobia, é bem angustiante, mas é bem legal, porque são becos que ficaram intocados realmente desse período do século XVIII e XIX. Aqui nessa porta, os que cometiam pequenos furtos e roubos, pequenas penas, eram pregados pela orelha por um prego medieval gigante. E dali ficavam até 48 horas sendo humilhado por todo mundo para nunca mais pensar em fazer algo errado. Vamos. Até esse período na história não haviam bombeiros. Haviam homens muito corajosos que pegavam seus baldes e iam apagar os incêndios. Bem, por conta que esse incêndio era muito grande e o James Braidwood era um dos voluntários que teria que se virar nisso aqui, ele falou, cara, eu não vou me virar, não tem como. E ele pensou rápido, ele convocou todos os companheiros voluntários que ele conhecia, organizou a equipe, liderou a equipe nesse incêndio, foi super bem. Na verdade, pouco se perdeu, nenhuma vida se perdeu. Ele começou a trabalhar com essa equipe, ele acaba sendo convocado para trabalhar em Londres, nos grandes incêndios de Londres, que tinham muitos também, e acabou morrendo em 61, justamente combatendo incêndio lá em Londres. Considerado como o pai dos bombeiros. E ele rápido. Ele apoiava que os bombeiros tinham que deixar a barba crescer. E sempre que tivesse um incêndio, eles molhavam a barba e colocavam no nariz para poder se proteger da fumaça. Muito interessante. Parlamento, porque o parlamento escocês ficava localizado justamente ali até 1707, quando fecha, na verdade. Primeiro houve a junção das coroas, como eu comentei, com o filho da Maria Estuardo, da Mary Queen of Scots. Ele passou a ter direito a ambos os tronos, então ele escolhe exercer esse seu trono desde a Inglaterra. Então ele vai para lá, ele era o rei da Escócia da Inglaterra, mas ele se assenta por lá. Um século depois, já a Escócia bem mal das pernas, os parlamentares também saem daqui e vão para Westminster. E de 1707 até 1997, quando eles fazem seu primeiro referendo na história e conseguem um pouco da devolução desse parlamento, vai ser a igreja presbiteriana que vai funcionar como tal. Eu contei para vocês ontem sobre os celtas, na verdade os vikings,
o início do catolicismo, e depois, em meados de 1500, John Knox. Esse homem se inspira pelo calvinismo e resolve instaurar aqui uma nova vertente que ele cria, chamada presbiterianismo, que dizia que dentro das igrejas ninguém era mais do que ninguém e não haveria mais espaço para uma figura que representasse Deus aqui na Terra, que nesse momento era o anglicanismo que estava aqui e era então o rei, esse ser que representava Deus aqui na Terra. Então, quando ele fala isso, ele diz basicamente: você pode se retirar, senhor rei, porque aqui não tem mais espaço para você. E obviamente o rei não pega a sua mala e vai embora. Começa uma briga bem intensa entre o rei e a igreja do John Knox, os presbiterianos. É o período mais obscuro na história da Escócia, é o momento onde muita gente vai morrer na forca, na guilhotina, mulheres vão ser queimadas na fogueira, pessoas vão ser perseguidas por seus ideais políticos, religiosos e tanto mais. Vale dizer, além disso, que como John Knox queria que a igreja fosse livre, ele coloca então escolas dentro de cada igreja para ensinar as pessoas a lerem e a escreverem, não precisarem mais de um rei ali para te traduzir a Bíblia, que era em latim. Então começa a haver a democratização da religião e a sociedade da Escócia passa a ser a mais alfabetizada nesse período do século XVI, de toda, meados de 1600, ou seja, de toda a Europa. Então, é isso aí, e mais o abandono, justamente. A educação começa em 1650 por aqui já, por conta de John Knox, 1560 começa a educação por aqui, pelas escolas do John Knox. O médico já estava atacando isso, na questão dessa o parlamento depois vai embora, o rei vai embora, todo mundo vai embora. E aí, obviamente, homens como Adam Smith, Lister, James Watt, todos esses homens resolvem então pensar por si próprios e cuidar do seu contexto, da sua vida, e passam a inventar tudo que você precisa para melhorar o seu cotidiano. E daí... Aqui nesse estacionamento, que antigamente era um cemitério, está enterrado John Knox, que é o pai do presbiterianismo, que é a religião oficial aqui da Escócia. Ele queria ser enterrado aqui perto da sua igreja preferida. Se chama The Heart of Midlothian, significa o coração de Midlothian ou o coração de Edimburgo. Ele foi construído no que era a porta de entrada disso daqui. Essa cúpula vazada é a cúpula da catedral. E aqui nesse lugar, ocupando toda essa faixa, havia isso daqui, chamado Old Tulbut, a velha aduana. Reparem a quantidade de andares. Um andar mais alto do que isso que a gente está vendo aqui, ou seja, era imenso, no meio da rua principal. A velha aduana, porque na verdade o burgo de Ed era um burgo real, um burgo importante, que podia comercializar com outros burgos, arrecadava então taxas e por aí vai, que se pagavam aqui. Além disso, era como uma prefeitura e uma prisão. A prisão mais temida daqueles tempos. Naquele período, até o século XIX, a pena que a gente entende hoje em dia, tipo, dependendo do que você apronta, você fica um mês, um ano, 20 anos. Essa ideia de pena só começa a aparecer no século XIX. Antes disso, não havia isso. Não importa o que você fizesse, salvo se não fosse o nailing, que era o mais brando, mas para todo o resto, você ia preso aqui dentro, daqui você já não saía. Aqui você aguardaria a sentença e você talvez acabaria a sua vida na forca, na guilhotina ou na fogueira, que ficava aqui nessa varandinha, na ponta de lá, no meio da rua principal, anexada à igreja, quase assim um desejo divino, que acontecesse aquilo com você. As cabeças dos que eram decapitados ficavam em estacas, para que todo mundo visse ao passar. Para vocês terem uma ideia, tem uma noiva ali. Bem, finalmente, quando a cidade começa a ser renovada, quando a muralha é derrubada e tudo mais, eles também derrubam esse lugar aqui, porque esse lugar que era horrendo, com uma história horrenda, muita morte inocente houve aqui, e eles constroem esse coração, e esse coração representa as batidas aceleradas do coração dos prisioneiros, que sabiam o que ia acontecer com eles quando eles entrassem nesse lugar. Daqui eles já não sairiam mais, e começa então um hábito de você cuspirem no meio com desprezo a que aconteceu aqui nesse lugar, só que vira uma tradição. E aí, se você cuspir ali no meio, hoje em dia, você tem sorte o resto da sua vida. Isso é o quê? Cuspir. Ali no meio. Acontece o quê? Sorte. Tu tem sorte. Ah, não, gente! É pra isso mesmo que você quer que no meio. Puta que pariu. Eu não caio no meio. O que acontece no meio? Agora é o contrário. Eu não vou mostrar essa porcaria pra vocês. Ela errou de novo. Peraí que eu não tô
Com opção de cuspe, né? Essa era ótima, essa adorava. Não, ninguém merece ver o cuspindo, né? Gente, vamos combinar. Quem pegar aqui no dedão do Hilme, que era um outro iluminista aqui da época, diz que tudo levanta. O seu salário, sua aposentadoria. Grandes empresas, médias em filhos, que ninguém sabia. Ou seja, tudo que era vício era com ele mesmo. Ele vai queimando toda a herança, vai gastando toda a herança que ele ganha do pai dele, o dinheiro que ele tem. Ele se vê endividado e ele não sabe de onde tirar o dinheiro para pagar essas dívidas. Nem o que ele faz? Toda vez que durante o dia, bem vestido, bem precisava perfeito, por assim dizer, ele ia fazer uma chave, ele levava um molde de cera e ele fazia a cópia. Ele guardava aquela cópia e quando, na verdade, ele sabia que não tinha ninguém naquela casa, ele pegava a cópia dessa chave e ele entrava nessa casa e roubava tudo. Ele com um bando de criminosos. E foi fazendo, até que obviamente pegaram, levaram ele para a forca, que ficava ali onde está o coração no chão, e enforcam ele. Obviamente, ou seja, por prazer dos nobres, que foram quase uma chacota para o tempo inteiro, ou seja, ele estava enganando todo mundo. E na forca que ele mesmo, como homem muito influente, havia convencido aqui as autoridades a trocarem. Essa forca que ele falou para colocar era uma forca tira e queda, e foi ele que inaugurou. Assim que... Essas passagens aqui é muito medieval. Quem morava nesses apartamentos aqui de cima, às 10 horas da manhã, jogavam tudo que tinham acumulado nos pinicos pela janela e caía tudo aqui de embaixo. Estão vendo que ele tem uma descida, né? Então essa descida fazia com que os excrementos escorressem até os jardins. Aqueles jardins que a gente viu no início do passeio. É isso. A cidade vai ficando cada vez mais escura, os fantasmas adoram. E na verdade essa fumaça era tão intensa que ela foi apelidada de Old Wreck, que significa a velha fumacenta. Então realmente é pior que o smog de São Paulo. O cheiro aqui era tão horrendo que muitas vezes os viajantes vinham caminhando desde longe e ficavam perdidos. Mas aí batia aquele vento e eles diziam, peraí, Edimburgo tá pra lá. Por conta desses pinicos esvaziados, essa sujeirada, essa gente vivendo amontoada aqui e mais o smog. Tudo junto, já imaginemos o que era Edimburgo, verdade?